que a gente vai falar sobre Stranger Things antes do final. Eu mudei de cenário, mas eu não mudei, porque esse é só o cenário número 2. Esse aqui é o cenário Joanister de férias. E falando em Joanister, é ela que tá falando, e assim, tá na hora da gente conversar sobre Stranger Things antes que tudo acabe. É aquela coisa, né? Você pode morrer antes como herói, ou viver o suficiente pra virar o vilão. Depois dessa segunda parte aí da temporada, talvez a gente esteja vivendo pra virar o vilão. O que eu acho que aconteceu com essa segunda metade aí da temporada foi que talvez a gente estivesse esperando coisas demais. Eu acho que todo mundo olhou e falou assim, nossa, eu vou criar aqui a teoria de como que os inimagináveis Duffer Brothers vão fazer pra juntar nessa última temporada. E assim, gente, eu acho que não deu muito o que a gente tava pensando, né? Mas vamos por partes. Vamos pegar um pedacinho por pedacinho que eu acho que merece ser mencionado pra gente entender o que tá acontecendo. Primeiro falando do que é bom. Steve e Dustin, as cenas deles foram ótimas, tanto da briga quanto da parte que eles fazem as pazes. Acho que deu pra entender muito bem de onde o Dustin tava vindo, e eu acho que deu pra entender muito bem porque que o Steve não tava entendendo. Aí eles pararam de brigar, o Dustin foi lá e ainda achou um monte de coisa importante no meio da briga, e deu tudo certo no final. Dito isso, acho que nenhum dos dois vai morrer. Acho que não vai acontecer. Outra coisa que eu achei muito legal foi o Will pote de picles, né? Abrindo o pote de picles, controlando o Vecna. O Vecna, olha ele aqui com a mãozinha. Achei incrível. Ele falando pra Max correr, ele conseguindo controlar o Vecna e o corpo dele, quebrando a perna dele. Foi muito, tipo, nossa, foi muito incrível. Eu achei essa cena toda, podia ter mais disso, assim, porque eu achei muito incrível. Achei legal lembrarem que, na verdade, o Vecna, no fundo, é só um humano. Ele é só um humano, meio, né, cheio de coisa, mas um humano. Eu gostei muito do Lucas nessa segunda metade, achei que ele foi muito importante, achei que ele ganhou protagonismo, achei que ele foi, muito legal, assim. Eu gostei do jeito que ele lidou com a Max, eu gostei do jeito que ele bolou o plano do Will, né, de fritar o Demogorgon. E eu gostei da inclusão do Sr. Clark e da mãe do Mike, da Karen, porque eu achei muito interessante ela ter salvo o dia. Se essa mulher soubesse de tudo desde o princípio, não tinha pro Vecna. E assim, se com o Dustin, que é tipo o cérebro sempre da operação, é sempre muito elaborado o plano, imagina com o mentor dele, o Sr. Clark. Agora sim, um ponto que eu não vou classificar nem bom nem ruim. Eu vou só falar que existiu. Nancy e Jonathan. É muito simples. Se os Duffers tiveram que vir a público pra falar que aquilo era um término, que eles estavam se separando, eu acho que não ficou claro, ficou muito subjetivo. Só que ser subjetivo não é um problema. Eu acho que essa cena trabalha bastante com a questão de que as pessoas não estão sabendo mais lidar com subjetividade dentro de série, filme e o que for. Tá todo mundo meio narrativamente burro. Mas assim, eu particularmente achei que ficou dúbio. Eu achei que era aquilo, será? Terminou? Não terminou? Tô junto, não tô junto? A gente vai descobrir no final. Mas a intenção deles era que todo mundo tivesse entendido que eles estavam terminando. E assim, a subjetividade, ficar subjetivo, ficar implícito, ficar, né, um discurso um pouco menos na cara, não é um problema. Eu acho que a subjetividade é muito válida. Mas ela é válida quando ela é o seu ponto. Se é isso que você quer fazer. Eu acho que não era o caso. Eu acho que eles acharam que tava claro que eles estavam terminando, mas não tava. Porque todo mundo ficou tipo, ué, terminou, não terminou, terminou, não terminou. E não vem querer dar uma despertinho, não. Não vem falar, não, era óbvio que eles terminaram, porque você que não entendeu, você que é burro. Não é bem assim. Eles tiveram que vir a público pra falar que eles terminaram, era porque muita gente, boa parte da audiência não entendeu. E se boa parte da audiência não entendeu, não significa que toda essa galera é burra. Pode ser que eles estejam burros narrativamente, não estão sabendo entender a subjetividade, mas eu acho que o ponto não era ficar subjetivo. Então quem errou? Só o tempo dirá quem errou. Agora vamos falar de uma coisa que eu achei excelente a princípio. Eu achei excelente em uma parte, e na outra parte eu já tava assim, eu já entendi. Vamos parar de falar porque eu já entendi? Eu estou falando sobre as explicações do que realmente é o Upside Down. Gente, se eles tivessem guardado a explicação inteira do Upside Down
para aquela parte que eles estavam lá no quadro com todo mundo reunido para explicar o que era o Upside Down, teria sido perfeito. Aquela cena foi perfeita. Foi perfeito do momento em que o Dustin começou a explicar, com o plano do Hop que não tinha nada a ver, até o Steve ser a pessoa que deu o plano de tudo e que entendeu tudo. A explicação do Dustin naquele momento foi perfeita. Eu achei que se tivesse sido só aquele momento de explicação sobre o Upside Down, teria sido ótimo. Mas o problema é que o Dustin veio falando a mesma coisa desde a hora que eles estavam no Upside Down, desde a hora que eles estavam lá tentando resgatar a Holly. Ou seja, ficou falando e gastando tempo narrativo pra explicar a mesma coisa 20 vezes. Sendo que a cena que todo mundo tava lá na frente do quadro branco com o Dustin explicando era perfeita porque cada um deles tinha um pedaço da história pra contribuir. A gente não precisava ficar vendo a explicação do Dustin várias e várias vezes. E, gente, antes de continuar com a análise da coisa, eu queria falar um negócio que eu vi muita gente falando e que a gente precisa esclarecer. Eu vi muita gente falando que quem não gostou, quem não entendeu, quem tem críticas a fazer sobre essa parte da temporada de Stranger Things, não é fã de Stranger Things de verdade. E eu discordo completamente dessa afirmação. Pra mim, quem tá falando isso deixou de pensar faz tempo. Eu vou dar um exemplo muito importante com uma coisa que é minha, assim, sabe? Que é muito minha, de um fandom meu que a gente sabe. Você provavelmente também já sabe do que eu vou falar. Sim, não tem como falar de amar uma história que é horrível sem falar de Supernatural. E eu não tô dizendo que Stranger Things ficou horrível, muito longe. Eu também discordo completamente com quem tá falando que, virou Game of Thrones. Gente, pra ter final de Game of Thrones vai precisar ficar muito pior do que tá. Mas eu também entendo quem é muito fã da série tá frustrado com o que veio aí nessa segunda parte da temporada. Vamos lá, falando de Supernatural. Gente, viver no fandom de Supernatural era padecer no paraíso. Porque você tinha uma série que não acabava nunca, que todo mundo tava sempre muito engajado e envolvido, era o seu suporte emocional, mas cada temporada que ia passando, a coisa ia ficando horrorosa. Tanto que tudo levou naquele final terrível, o Sam de peruca, o prego no Dean, e a gente só ficou a ver navios. E você vai falar que os fãs de Supernatural não são fãs de Supernatural? Só porque eles falaram que a história tava uma bosta? Os fãs de Supernatural são os mais fiéis que eu conheci. Viu a Comic Con esse ano? Pela celebração, o pessoal lá lotando o negócio. O Misha Collins veio pro Brasil, acho que umas 3 vezes na Comic Con. As 3 vezes eu tirei foto com ele. Supernatural é a minha vida, é a minha série, é o meu negócio. O negócio da família. Só que eu tenho inúmeras críticas pra desfilar pra Supernatural porque os caras simplesmente perderam a mão. Em Stranger Things, eu acho que eles perderam sim a mão um pouco na narrativa. Nada pra virar Game of Thrones e nada pra virar Supernatural também. Vamos, colocar aqui certos níveis da coisa. E eu acho que quem tá mais indignado com algumas coisas dessa temporada aí é porque é fã mesmo, acompanhou desde o princípio e viu que, a qualidade da história não tá tão boa quanto era antigamente. Por exemplo, Stranger Things sempre trabalhou com o senso de urgência narrativo. Ou seja, aquele sentimento que você se segura na cadeira, no sofá, na cama e fala, meu Deus, vai morrer, não, meu Deus, vai dar tudo errado. Na primeira metade da temporada, a gente ficou assim o tempo todo. Na segunda, assim, a audiência não ia nunca conseguir sentir o senso de urgência de antigamente, porque os personagens não estavam sentindo esse senso de urgência. Como, por exemplo, o próximo ponto que eu tenho que abordar. Eu vi um meme de que era a Holly e a Max ali no meio da cabeça do Vecna fazendo um podcast, de tanto que elas estavam enrolando pra sair dali. A Max escolheu o pior momento possível pra fazer um pep talking ali com a Holly. Não, você precisa encontrar a heroína dentro de você. Gente, pelo amor de Deus. E ela não sabe o que tá acontecendo. Beleza, ela tá vendo a memória ali, o Lucas segurando ela no colo com roupa de hospital. Claramente dá pra saber que tá acontecendo alguma coisa. E mesmo assim, elas saíram andando. Não, vou andando, eles não vão me pegar, não. Tudo certo. Mas vocês já pararam pra pensar que se a Holly tivesse ido um pouquinho mais rápido, se elas tivessem enrolado um pouquinho menos, a Holly talvez tivesse conseguido ali ser resgatada pela Nancy, ela não tinha voltado para as garras do Vecna? E aí isso tudo parece um grande roteiro preguiçoso, porque o Vecna não ia poder deixar a Holly escapar.
E se ela tivesse sido um pouquinho mais urgente em suas ações, ela teria conseguido escapar. O plano do Vecna estava impedido, ele ia ter que fazer tudo de novo e eles iam conseguir impedir ele um pouco mais fácil. Vou fazer elas ficarem aqui numa conversa, num podcast e saírem andando e não correndo pra sair dali, pra dar tempo do Vecna alcançar a Holly, pra ele, né, não perder o plano dele, a gente não perder o roteiro. Tá entendendo que é esquisito? E falando em Vecna, a gente precisa falar que não teve Vecna, né? Tem um monte de coisa sendo abordada sobre o Vecna na superfície, né? Deixando a entender, ficando subjetivo. Ele lá na caverna abrindo a mala, a primeira morte dele, que tem muito a ver com aquela peça, né? Que a gente falou sobre algumas vezes. Mas assim, gente, cadê? Cadê a explicação da memória da peça? Como que você explica a ligação do Henry Creel com a Joyce, com o Hopper, com o pai do Steve, com um parente do Ed, e eles simplesmente esqueceram dele, não conseguiram ligar o nome à pessoa? A série inteira, a Joyce e o Hopper agindo como se tudo que eles estão vendo ali sobre esse universo fosse a primeira vez, sendo que não foi. Como que você não explica isso? Como que isso ainda está solto? Essa parte é meio incompreensível pra mim. Isso devia estar começando a ser explicado. Se a gente não tivesse gasto tanto tempo com a Holly e a Max tentando fugir, né, na velocidade de uma formiga, ou ouvindo 555 explicações do Upside Down várias vezes, tivesse colocado um pouco mais de história do Vecna nessa parte, eu acho que a gente aproveitaria melhor o personagem. E também evitaria furos de roteiro que parece que estão aparecendo demais agora. Então a gente vai ter que esperar pra ver como é que eles vão fechar essa história. A não ser que eles tenham planos pra fazer outra série derivada explicando tudo isso, o que eu acho que vai ser esquisito. É muito ruim você deixar pontos abertos numa história que vai ser fechada por completo só porque você vai fazer um outro produto audiovisual em outro momento. Fecha um e abre o outro. E agora sim, esse ponto eu quero deixar claro uma coisa. Eu não tenho moral e eu não tenho a menor necessidade de criticar a aparência de ninguém. Cada um faz com o corpo, o rosto, a vida, as roupas, os procedimentos, o que quiser. E ninguém tem o direito de falar nada. Mas assim, gente, precisamos falar sobre a atuação da Millie Bobby Brown. Isso não é um ataque, isso não é uma questão. Eu acho que tem alguma coisa errada, pode ser porque ela fez muitos procedimentos no rosto e a gente já viu que o efeito disso para as atrizes e atores em Hollywood é problemático. As pessoas perdem a expressão facial. E aí, se você perde a expressão facial, como é que você faz, né, esse movimento para ficar bravo? Ah, desespero! Você perde isso aqui, ó. Ó minha testa como range. E ela só tem uma cara. A Millie Bobby Brown só tem uma cara, ela não parece mais a personagem dela. E aí assim, isso pode ser por causa dos procedimentos no rosto? Pode sim, eu não vou falar que não pode, porque pode. Mas isso também pode ser roteiro, pode ser toda uma decisão de roteiro, uma decisão de corte, uma decisão de cenas que não foram, que se tivessem ido, teriam explicado algumas coisas. Porque assim, galera, convenhamos, esse auto-sacrifício que ela tá tentando fazer é muito ruim. Ela não merece isso, a personagem não merece esse final. A personagem carregou a história nas costas e agora todo mundo só faz ela de arma, ninguém liga pra ela, ela se isola, não conversa com ninguém e ela só tem uma expressão facial. Se eu fosse a Eleven, eu já estaria revoltada com a vida. Não estaria com a expressão de... eu estaria com sangue nos olhos. Mas ela tá tipo uma folha de papel em branco, uma samambaia, tá ligado? Eu acho que é uma combinação de coisas. Eu não vou falar que é só porque ela fez procedimento no rosto, porque não é. Acho que influencia um pouco, mas eu acho que o principal é roteiro e direção. A relação dela com o Mike tá xoxa, capenga. Não sei se isso é proposital de alguma forma. Mas isso também é de menos, porque eu não acho que eles tinham que terminar juntos. Eu acho que ela passou por muita coisa, eles não são mais crianças e assim... esse tipo de coisa tende a se dissipar conforme a gente cresce. E eu acho sim que faz mais sentido o Mike ficar com o Will, mas nem isso eu nem vou entrar nesses méritos, porque se a gente for entrar nesses méritos, esse vídeo vai ficar tipo com 2 horas. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, eu vou falar sobre isso quando acabar. A hora que acabar, a gente vê o que a gente faz. Mas independente de Mike e Will, eu acho que a Eleven não tem que terminar com o Mike, eu acho que eles tinham que seguir caminhos separados, eu acho que ela tinha que ser feliz e contente com ela mesma.
Mas eu acho que deram escolhas de roteiro terríveis pra Eleven. Colocaram ela lá junto com aquela irmã dela insuportável. Insuportável. Aquela Kali é... Nossa, eu tô com vontade de pegar ela pelo... fazer assim, ó, com o cabelinho dela que sobrou. Nada me tira da cabeça que a Kali tá macomunada ou com o exército ou com o Vecna. Ela não tá fazendo isso pura. As ideias dela não são só dela. Mas já que a gente mencionou Will e Mike, vamos falar sobre o elefante de Animal Print no meio da sala. A confissão de Will Byers. Gente, vamos lá. Primeira coisa a se falar dessa cena. Essa cena é muito pessoal para cada um que assiste. Cada pessoa que assistir vai ter uma impressão dessa cena, vai ter uma opinião sobre essa cena e vai achar uma coisa sobre essa cena. Eu não vou vir aqui para falar que a cena foi ruim, eu não vou vir aqui para falar que a cena foi boa, eu não vou vir aqui pra falar que o meu jeito de entender a cena tá certo e o seu jeito tá errado. O que eu vou falar sobre essa cena é como eu faria. Se eu fosse a roteirista, né, se eu fosse a roteirista escolhida pra escrever essa cena, se fosse eu que fosse fazer esse momento, eu teria feito ele de uma forma bem diferente. Primeiro que você vai sair do armário na frente de pessoas pela primeira vez. Isso deve ser deveras assustador, isso é deveras assustador. Ainda mais se você é um menino nos anos 80. Você é um menino nos anos 80 que anda com vários meninos. E de plano de fundo dessa sua confissão, você tem o fim do mundo. Você tem um ser numa outra dimensão querendo destruir a Terra. Então vamos lá, o que eu faria nessa situação é eu tentaria emular um pouco do que aconteceu com a Robin, que era o que eu achava que eles iam fazer. Que essa foi a outra coisa muito importante, colocar a Robin com o Will, que eu acho que foi genial da parte dos roteiristas. Mas o que aconteceu? A Robin falou que contou pro Steve primeiro, né? Depois contou pra não sei mais quem, e aí tava contando pro Will. E eu acho que o Will merecia esse momento. Ele merecia essa coisa um pouco mais intimista, não uma palestra pra 500 pessoas na USP, entendeu? Porque assim, só ficou estranho algumas coisas. Tipo, tava todo mundo se preparando pra sair, a Erika e o Sr. Clark já estavam dando sinal no rádio, e assim, ele decidiu parar todo mundo. Todas as pessoas envolvidas no rolê, ele parou pra contar isso. E por um motivo que é muito triste, sabe? Basicamente, o Vecna empurrou o Will pra fora do armário porque ele ficou com medo, porque ele ameaçou ele. E eu entendo de onde o Will tá vindo com isso. Eu achei a atuação do menino Noah a coisa mais incrível possível. Achei o texto, a fala, tudo muito perfeito. Eu manteria aquele discurso do jeito que ele foi. Eu achei perfeito, por exemplo, o fato de não terem colocado a frase na boca dele de eu sou gay, I'm gay. Eu acho que ele falar eu não gosto de meninas, tipo, eu gosto de meninas, mas não do jeito que vocês gostam de meninas, foi tão suave, tão sutil, tão lindo. Mas eu acho que um texto tão bonito como aquele que ele deu pra gente ficou deslocado no momento e na plateia. Em um momento, eu acho que poderia ter sido aquele, só que não daquela forma. Eu teria feito um callback tanto pra cena da Robin falando pro Steve, quanto pra cena da Van. Porque lembra quando ele tá conversando com o Mike, que ele tá falando que os sentimentos que ele tem por ele, na verdade, são a Eleven que tem? Eu faria um comeback pra uma cena parecida. Todo mundo naquele caminhão indo até o lugar, e aí ele para algumas pessoas de interesse pra falar sobre isso. Na minha cabeça esse momento tinha que ser assim, eles estão naquele caminhão indo pra batalha, igual eles estavam viajando dentro da van, e tá com a Robin do lado dele pra dar apoio, porque ela já passou por isso, e conta isso pra mãe e pro irmão, junto com os 3 melhores amigos dele da vida inteira. Porque são essas as pessoas que ele realmente tá com medo de perder. São essas pessoas que ele tá com medo que vão olhar pra ele diferente de acordo com o que o Vecna mostrou na cabeça dele. E essa é outra escolha narrativa que foi muito errada, na minha opinião. Eles tinham que ter mostrado o que o Vecna mostrou pra ele. Ao invés de ter mostrado tanta cena dele desmaiado sem fazer nada, tinham que ter mostrado o que o Vecna mostrou pra ele. Como que foi essa interação dele com o Vecna? Por que ele ficou com tanto medo? Justifica o porquê que esse personagem decidiu tomar essa decisão assim, meio que do nada. Porque do jeito que foi, ficou parecendo só que a gente tem que tirar isso da frente, né? Vamos enfiar o Will aqui falando pra todo mundo, esse texto lindo, maravilhoso. Eles escreveram um texto lindo e maravilhoso num momento completamente what the fuck. E aí a gente fica pensando nisso, fala, nossa, mas
que nada a ver, que fora de lugar, assim, sabe? Eu achei o texto perfeito, a coisa perfeita no lugar errado. E assim, e a Joyce no meio disso tudo, né? Cadê aquela Joyce da primeira temporada que eu vou achar meu filho, não importa o que vocês pensam, aquela garra, tá ligado? Que segurou a temporada nas costas, assim, sabe? A Joyce tá passiva, a Joyce tá... Mas aí que vem o momento, eu acho que a gente tá teorizando além do que os Duffers vão entregar pra nós. Porque existe a teoria, né, porque naquele discurso do Will, que foi belíssimo, tem um negócio de tomar milkshake num lugar específico que não vende milkshake, todo mundo sabe que não vende milkshake. Ninguém falou nada. E na peça, né, que conta a história do Henry, tem milkshake, e eles vão tomar milkshake, acho que nesse mesmo lugar, se eu não me engano. Eu vi um pessoal falando e tal, e aí eu pensei no negócio, e se a gente estiver vivendo um momento, último filme de Crepúsculo? E se tudo que a gente tá vendo até agora é um genjutsu, né? Igual do Naruto lá, só que do Vecna. Todo mundo preso no genjutsu do Madara. Que se a gente estiver vivendo esse momento? E aí certas coisas não são reais. Tipo o Will saindo do armário daquele jeito apressado, né? Foi, na verdade, o Vecna que tá controlando a cabeça do menino. E aí um monte de coisa que a gente tá vendo, tipo a Joyce meio morta, uns detalhes que não fazem muito sentido ser essa coisa aquela cena da batalha do Crepúsculo, que a gente viu aquela grande batalha e na verdade nada aconteceu. Acho que pode ser um negócio aí, acho que talvez a gente possa ir por esse caminho. A própria Kali, ela que, né, manipula aí a realidade, mostra coisas que não existem, pode ser o Vecna, né, se passando por ela. Assim, se tudo for um genjutsu, eu vou achar legal, mas eu vou falar, nossa senhora, hein, gente, pelo amor de Deus, vocês gastaram tanto tempo com genjutsu? Com as visões da Alice no Crepúsculo? Porque é isso que me preocupa. Se a gente ainda tivesse mais 3, 4 episódios pra trabalhar tudo isso, estaria suave. Mas a gente só tem mais um de 2 horas. Como que a gente vai enfiar tudo isso que tá faltando em 2 horas? Porque tem toda a história do Henry, como eu já mencionei, tem o Devorador de Mentes, porque aparentemente o Devorador de Mentes ainda vai fazer um papel crucial. Como que a gente vai trabalhar o Devorador de Mentes? Ele nem apareceu ainda, ele não apareceu. E aí, o que a gente faz? E assim, esse plano deles ainda vai dar muito errado, porque nenhum plano dá certo logo de cara, porque senão seria muito fácil. Esse plano ainda vai dar muito errado, ninguém morreu ainda, eu tenho certeza que alguém vai morrer. Se alguém provavelmente vai ser o Hop, que ele vai se sacrificar no lugar da Eleven. Ainda tem todo o plot dos militares, como que a gente vai derrotar os militares, como é que a gente vai parar os militares, como é que a gente encaixa tudo isso em 2 horas, meu Deus. É Eleven, é Byler, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa fechar a história, precisa fechar a história. A gente ainda precisa do momento, e eles foram felizes para sempre ou eles foram tristes para sempre. Em 2 horas. 2 horas. Lembra quando a Marvel fez 10 anos pra chegar em Ultimato? 10 anos de filme pra chegar em Ultimato. Stranger Things também fez 10 anos de série. Só que nos últimos minutos aí da história parece que eles estão se perdendo. Mas assim, gente, para de falar que é o próximo Game of Thrones, porque não é e não vai ser. Muito provavelmente um monte de coisa vai ficar solta, vai ter um monte de buraco na história, mas não vai chegar nem perto de ser um Game of Thrones, aquela zona que foi. Um Game of Thrones, um Dexter, um final de Supernatural. Não vai ser. Não vai ser lixão desse jeito. Vai ser bem bacana, ainda que bem esquisito. Mas é isso, né? Eu acho que as nossas expectativas e teorias foram maiores do que o que eles tinham na cabeça planejado. E aí a gente divide a culpa, entendeu? Divide com eles, que se a expectativa foi criada, foi porque eles criaram em nós. E a gente também assume que a gente é megalomaníaco, a gente é doente da cabeça e fica pensando um monte de coisa fora da caixa. O que eu realmente acho que vai acontecer é que eles vão focar muito na história do Henry, porque eles precisam explicar de onde vem tudo isso, mas outras coisas vão ficar soltas e meio que se dane, tá ligado? E eu tô achando que pode sim acontecer um momento Genjutsu Batalha do Crepúsculo, tá ligado? Porque realmente faz bastante sentido, assim. Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo. Comenta o que você acha que vai acontecer no final de Stranger Things, se você tá gostando, se você não tá gostando, se você concorda, se você não concorda. Se inscreve no canal. Vamos chegar a 500 inscritos. 2026 tá logo aí, vamos dominar esse mundão. Compartilha esse vídeo com quem você acha que gosta muito de Stranger Things e até a próxima. Tchau!